Olá, amigos. Estamos no Centro de Convenções de Goiânia, no 34º Congresso Espírita, recebendo mais uma vez com muita alegria o nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco. Divaldo, muito obrigada mais uma vez por estar conversando aqui conosco. Mas sou eu quem agradece a oportunidade feliz desse 34º Congresso. Nós tivemos ontem à noite, assistimos aqui no Centro de Convenções, um musical que foi feito mostrando um pouco da trajetória da sua vida, do seu trabalho como espírita. E nós vimos ali que a mediunidade surgiu para você na sua vida desde muito cedo, não é? Como foi ser criança médium? Examinado do ponto de vista moderno, foi um desafio. Porque naquela época, por volta de 1931, não se tinha a menor noção de mediunidade nem de fenômenos, especialmente em cidade do interior. E eu fui sempre considerado uma criança especial, porque brincava com espíritos. E a apresentação de ontem, primeiro me surpreendeu, e eu sou muito grato, oferecendo a paisagem de uma vida que pode servir de estímulos para outras vidas. Naquele período, eu era um menino problema, porque o medo me assaltava de tal forma que, invariavelmente, eu tinha que dormir entre meus pais, o que devia ser, naturalmente, uma perturbação. Mas, lentamente, eu me fui adaptando. E, por volta dos 7 anos, eu tinha confusão mental entre perceber quando se tratava de um fenômeno, de uma visão espiritual e da realidade. Quando isso aconteceu na sua vida e os espíritos apareciam com muita naturalidade, você sentia medo a princípio, depois isso se tornou natural. Mas e na relação com os amigos, com os colegas? Os seus amigos compreendiam isso? Não, em absoluto. Eu frequentava uma escola primária, que naquela época as escolas eram de gêneros separados. E na oportunidade eu me confundia muito. Mas eu tive a felicidade de encontrar uma educadora, uma mestra, que era realmente uma mãe. Ela me entendia e achavam que eram alucinações demoníacas. E muitas vezes me punha ao seu lado para os testes de ortografia, enquanto eu censurava os colegas. Mas criança tem por hábito fazer esse bullying natural. E padeci bastante nas mãos dos meus colegas mais fortes. Porque por temperamento eu me isolava e parecia sentir-me melhor nessa outra convivência. Então eu não tive uma infância comum de brincar com muitos meninos, com muitas meninas. Ficava invariavelmente em casa e na hora da escola eu padecia essas injunções, a ponto de, um período, eu tive que não frequentar a escola e fazer a educação doméstica com minha própria irmã. Olha só. Nós sabemos que hoje, Divaldo, muitos casos de crianças médiuns surgem, não é? Como orientar os pais dessas crianças, caso percebam, e como identificar se realmente é uma mediunidade? Nesse período, que é o período lúdico, a fantasia mental é muito grande, mas a 90% há um contato com o mundo espiritual. Recentes investigações que começaram com o grande parapsicólogo indiano Ramendra Nath Banerjee asseveram que a reencarnação faz-se completa a partir dos 7 anos. Embora Kardec haja colocado nos termos da época que a reencarnação se dá imediatamente, ele tem razão, porque é o fenômeno da reencarnação. Porém, a lentidão através da qual o espírito se apossa dos neurônios cerebrais é muito suavemente, como a desencarnação. A morte é a parada dos órgãos, a desencarnação é a libertação do perispírito dos vínculos materiais. Então, examinar o que a criança está dizendo. Quando é fantasia, a criança se equivoca de um dia para o outro. Quando é fenômeno mediúnico, ela repete que há um espírito, há uma coisa, há uma criança que brinca. E pela face, no momento em que a criança está narrando, ela fica um pouco pálida, porque ela entra em ligação com o espírito comunicante. Nesse período em que se dá a reencarnação, portanto, nesse prazo mais longo, as entidades adversárias, como benfeitoras, têm muita facilidade de contato. Para dar uma ideia grotesca, porque o espírito ainda não se apossou totalmente do organismo. Digamos que o espírito não invadiu todas as células. Sabemos que a reencarnação se dá célula a célula. E o perispírito absorve, através das hemácias, toda a vinculação até o momento quando começam as primeiras expressões do período da convalescença. E o que fazer nesse caso? Falar com sinceridade.
Se nós vivemos numa época em que a criança entende perfeitamente de computação a partir de 3 anos, se ela distingue mais de um botão, nós vamos contar a semelhança das histórias antigas dos contos de fada, que se trata da visita de um amiguinho que morreu, mas que assim está para brincar, dizer exatamente a verdade, porque a criança hoje tem a habilidade de entender melhor. Daí nós recomendamos aos pais que têm filhos problemas que busquem o espiritismo, porque somente a ciência espírita pode ajudar a psicologia infantil. Uma psicologia infantil que se detém na concepção é uma psicologia falha e incompleta, porque não pode ir além da realidade. A criança então frustra e esconde o que vai dar mais tarde a capacidade de mentir para poder defender-se dos perigos. Vai afetar a personalidade. Muito bem. Nós estamos conversando com o Divaldo Franco, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Pessoal, meu nome é Lúcio Maranhão, estou aqui com a dica do livro da semana, o Evangelho de um Médico Lucas, que traz aí um pouco da história desse evangelista, médico que não conheceu Jesus pessoalmente, mas conheceu em coração. E nesse livro a gente traz as curas, algumas parábolas, algumas passagens de alguns discípulos, mostrando, trazendo o Evangelho, não apenas daquele tempo, mas para o tempo de agora. Eu acredito sempre que tem todo o problema, toda a dificuldade, acredito que o Evangelho sempre tem uma resposta. E através das curas desse médico, sob a visão de Lucas, procurei retratar nesse livro aqui, que possa servir para muitos, tá bom? Um grande abraço para todos. Você que gosta do Encontro Espírita do Estado de Goiás, que acontece no Carnaval, tem uma surpresa para você. E você que não pode vir porque é no Carnaval, em setembro teremos um encontro diferente, o Encontro da Primavera com o tema É Hora de Florescer e Ser, de 22 a 23 de setembro. Espero vocês lá. Estamos de volta hoje conversando com Divaldo Franco sobre vários assuntos, né? Falamos um pouco da sua infância como médium, mas aí você cresceu, se tornou um adulto e a mediunidade se consolidou de uma forma muito intensa na sua vida. Você começou, Divaldo, divulgando a doutrina espírita com a oratória, que é algo que você faz de uma forma fantástica até hoje, não é? Mas depois vieram os livros. Como é que você avalia o papel desse médium que é um intermediário para que esses livros venham para a humanidade? Conforme diz Kardec, nós temos uma polivalência mediúnica. E naturalmente se destacam aquelas que podem ser mais úteis. Até então eu tinha a psicofonia e nunca tentei escrever. Porém, no ano de 1949, no período de Carnaval, eu estava na residência de um amigo no interior, fazendo exatamente uma espécie de reflexões ao lado de outros amigos. E despertei com uma terrível dor no braço direito. Naquela época tudo era reumatismo, artritismo, e havia uma fórmula, álcool, alfazema e etc., para fazer fricção. E estava comigo um emérito jornalista, o senhor Alberto Mendonça. E ele falou que deveria fazer uma fricção e eu fiz, também com alho, e fiquei com um odor muito especial. Mas a dor piorava. De repente o Abel teve um insight. Ele pegou um pedaço de rolar pão, que era muito específico, chamava-se papel pardo. E disse, eu estou com a ideia de que isso não é fenômeno físico. Colocou na mesa, me deu um lápis, eu pus o braço e o braço disparou. Eu fiquei surpreso, era o domingo de Carnaval. E então escrevia e eu pensava outra coisa, dizia, meu Deus, o que está me acontecendo? Quando terminou, assinou o nome Marco Prisco. E essa mensagem nós a publicamos através do Clarim, chama-se Subtração e Soma. A dor desapareceu completamente. Era apenas um sinal fluídico de adaptação para chamar a atenção. Ainda nesse dia, ao entardecer, veio uma página explicando que se tratava do fenômeno da escrita e que eu deveria reservar algum período, fazer com severa disciplina, porque os espíritos são muito ocupados, porque deveria estar na tarefa de escrever cartas. E posteriormente, Joana de Ângeles me disse que ela possuía na Terra aproximadamente 10 mil discípulos e que através das cartas ela pretendia chegar até eles. A palavra, naquele tempo, não havia gravadores, perdia-se praticamente. E era necessário que a mensagem fosse até o coração da pessoa para trazê-la de volta ao cristianismo renovado. Assim começaram as experiências e eu psicografei desde 49 a 56.
Certo dia ela me apareceu e disse: queime tudo, porque são experiências. Eu fiquei chocado, digo, mas tem coisas tão lindas, Edson, mas são tentativas. O senhor faz favor de queimar tudo. Eu queimei tudo, quase uma mala naquele papel de jornal. E ela disse: agora nós vamos escrever para divulgar. Só a partir daí é que eu fiz as primeiras mensagens. Ela me pediu mandar Reformador, no Rio de Janeiro, um órgão da federação, e o Reformador começou a publicar. Mas só publiquei o primeiro livro em 1964. Aliás, eu queria referir-me ligeiramente que os médiuns hoje estão muito apressados. Na fase da experiência já publicam livros de que se arrependerão mais tarde. Ela me disse: são exercícios e se nós publicarmos mais tarde o senhor vai arrepender-se. Como pintores e etc. Então, a mediunidade depende muito do exercício. E esse exercício passou a ser, no futuro, diário. E hoje eu reservo, quando posso, 4 horas em média para o exercício. Foram acumulando-se as mensagens e Carlos Torres Juliano Pastorino foi quem me sugeriu publicar o primeiro livro, porque ele tinha as páginas soltas. E ele me disse: imagine, eu preciso às vezes de uma mensagem, não sei onde está. Você reúne, pede, a mentora reúne e nós publicamos. Então eu pedi, ela escreveu, ela reuniu o Mestre de Amor e foi publicado pela editora Espíritos, que pertenceu ao professor Carlos Torres Pastorino. A partir daí, eu terminei o 10º livro e fiquei muito feliz, porque jamais havia imaginado escrever um exercício. E ela disse: isto é apenas o começo, nós vamos escrever 50. Eu não acreditei. E até hoje já estamos em 272. Olha só. Divaldo, os médiuns hoje também, muitas vezes, ficam muito inseguros quando começam a atividade mediúnica com relação à procedência da mensagem, às vezes em dúvida com quem assina a mensagem. Essa disciplina que você se refere também, essa disciplina, a psicografia, ela tem que ser só no centro espírita ou pode se fazer em casa no momento acordado? Né? O que dizer para esses nossos jovens médiuns? Que estabeleçam 2 dias, mas sempre no mesmo horário, idealmente à noite, entre 10, 22 e 23 horas. Porque os bons espíritas estabelecem um programa, são muito ocupados. E se nós negligenciarmos o horário, eles não podem atender. E então a mim me recomendaram, e mais tarde, depois conheci Chico Xavier, psicografar entre 10 da noite e 11 horas da noite. Então dias havia que era uma efusão de mensagens e outros dias nenhuma. Mas eles me diziam que era assim mesmo, para poder demonstrar-me que não procediam do meu inconsciente. Porque a mediunidade parece marés, a pré-mar e a vaza-maré. Se vinham, eu não havia pensado nada antes, é porque se tratava de um espírito. Mais tarde veio o problema de quem firma, qual do espírito que firmava. E eles começaram a firmar automaticamente. No início, a mensagem era na minha letra, eram as minhas características. Na hora de firmar, demorava e firmava individualmente a letra de cada espírito que se comunicava, porque eu fazia a mediunidade sonambúlica. Mas nos médiuns conscientes, não se preocupe em colocar o nome, não importa. Eles me ensinaram que o que importa é o conteúdo. E mesmo nomes famosos na Terra, muitas vezes no mundo espiritual, pela falta de conhecimento do espiritismo, eles trazem mensagens nem sempre corretas doutrinariamente. Se foi um religioso, traz o seu pensamento. Se foi um materialista, também. Se ele adotou um comportamento filosófico, ele vem trazer esse conteúdo, que não deve ser publicado, porque vai reforçar ideias que não estão na pauta do cristianismo redivivo. Daí eu sempre sugiro aos médiuns que tenham paciência, que guardem, que tenham carinho, acumulem, mas que não publiquem imediatamente, especialmente livros, mesmo que o objetivo seja para ajudar obras sociais. A doutrina é mais importante do que obras sociais, porque a doutrina atrai para as obras sociais. E se ela vai dedicada à obra social, a pessoa compra um livro e não compra mais, porque a redação não é boa, a ortografia tem muitas falhas, o conteúdo mereceria ser melhor lapidado. Eu noto até hoje que qualquer espírito que por mim se comunica, a revisão é feita por Joana de Ângeles, porque ela foi uma linguista. Ela viveu no século XIX uma breve reencarnação em um monastério no Recife e dedicou-se à literatura portuguesa,
para poder aprofundar, porque na encarnação anterior ela vivera no México e aprofundar a literatura espanhola. Então ela procurou adaptar-se à literatura portuguesa da época, ao método de Eça de Queiroz e dos grandes portugueses, para depois então, na última, que ela foi brasileira, aprimorar o estilo. Então o espírito é bom, é generoso, mas ele não é literato e tem dificuldade de expressar. Muitas vezes a mensagem é feita e antes de eu digitar, hoje, antes de datilografar, ela vem e faz a reparação. É muito curioso. E a mim me fascina, porque eu coloco as folhas de papel enumeradas e ela então pega ao acaso para mim e emenda uma palavra. Pega outro monte e emenda outra palavra. Durante a psicografia também é curioso. Ela vai escrevendo sem parar, ou qualquer espírito. Ao terminar, antes de encerrar, o espírito é no seu nome, ela pega e revisa. E corrige, às vezes, palavras que eu, no meu estado normal, escreveria corretamente, mas o espírito não escreveu. Então, eu sempre sugiro aos amigos de mediunidade esse pudor, a benefício do seu futuro e também de uma doutrina séria, que não deve ser tratada com leveza, mas sim com seriedade. Melhor ser um médium desconhecido e servir aos desencarnados sofredores do que um médium desconhecido trazendo ideias exóticas e perturbadoras para a doutrina. E que geram consequências às vezes tão tristes, não é verdade? Exatamente. Muito bem, nós vamos fazer novamente uma breve pausa. Daqui a pouquinho voltamos com mais Divaldo Franco. Olá, amigos. A ONG Fraternidade Sem Fronteiras faz um trabalho de acolhimento a crianças órfãs e idosos vulneráveis nas aldeias de Moçambique e também em Madagascar. Um trabalho que já dura 6 anos e acolhe hoje 9.000 crianças e pessoas necessitadas em estados de extrema miséria, dando a oportunidade de ter um futuro. Através dos seus centros de acolhimento, a ONG oferece higiene, reforço educacional, projeto cultural e alimentação para aqueles que necessitam. Todo este trabalho é feito no sistema de apadrinhamento. Com apenas R$50 mensais, você pode mudar a vida de uma criança necessitada em Moçambique. Através do site Fraternidade Sem Fronteiras, você pode se cadastrar e fazer parte desta família do amor sem fronteiras, deste coração que acolhe e vive a fraternidade. Venha conhecer este trabalho e seja também você aquele que vive a mudança que quer ver no mundo. Estamos de volta conversando com o nosso querido amigo Divaldo Franco. E, Divaldo, nós vimos ontem também no musical Semeador de Estrelas o momento em que surge na sua vida o tio Nilson, não é? Que foi seu grande amigo e companheiro da existência, e o surgimento da Mansão do Caminho. Como é que foi isso? Qual foi a motivação de vocês dois jovens na época iniciarem um trabalho com uma envergadura tão grande como ele é hoje? Nós éramos espíritas. Ele foi meu aluno de português na escola de datilografia. O seu pai enfermou gravemente, eu fui visitar. O Dr. Bezerra de Menezes optou por recitar-lhe uma homeopatia. Ele ficou sarado, a família toda aderiu às palestras que nós realizávamos em uma casa espírita, que é o Centro Espírita Caminho da Redenção. E Nilson ficou tão fascinado pelo espiritismo que adotou o comportamento e resolveu ir morar conosco, com a senhora que me educava a mediunidade, dona Ana Ribeiro Borges, dona Nanã. E então, nessa oportunidade, nós não tínhamos a menor ideia. E fomos visitar uma parenta dele obsidiada. E ao retornarmos de trem, eu tive um desdobramento da personalidade. Mas nós não entendíamos absolutamente de nada. Éramos espiritistas, mas não éramos estudiosos da doutrina, ignorávamos. Então, naquela oportunidade, o Espírito falou que nós tínhamos uma tarefa na área da educação. À noite, eu narrei aos confrades, éramos pouco. E eles, então, entusiasmaram-se. E Nilson disse, vamos alugar uma casa. E nós, então, começaremos. Mas saiu exatamente o oposto. Porque, a partir daí, a benfeitora Joana de Ângeles começou a dar instruções. E nós adquirimos uma casa de 3 pisos na cidade e inauguramos um orfanato, que era a designação da época.
Em 1956, havia uma reforma do pensamento, de que o orfanato era deprimente. E surgiu a organização SOS Internacional, das Casas Lares. Então a prefeitura sugeriu que conseguíssemos uma área próxima da cidade, o que conseguimos com facilidade, exatamente a área da visão psíquica. E então nós compramos com relativa facilidade e construímos as unidades lares. Fomos a primeira experiência na América Latina. E os lares ficaram durante mais de 20 anos, até quando os benfeitores nos disseram que já estava superado psicologicamente qualquer isolamento do educando em relação ao seu meio social. Era melhor fazermos um trabalho em que a criança não saía do meio social, nós tomávamos conta o dia inteiro, mas ela voltava às origens, para não ter o choque de viver num mundo isolado e depois enfrentar uma sociedade que era muito exigente e diferente daquela proteção. Então a Mansão do Caminho alargou-se. Nós tínhamos sempre uma média de 120 e 126 crianças e passamos a ter hoje 3.150, em que passam todo o dia conosco, faz o currículo, a grade escolar e agora também as escolas de arte, arte musical, artes variadas e profissionalizantes. Nós temos 10 maneiras de profissionalizar o adolescente. Mas agora vamos inaugurar nos próximos dias o curso médio, para facilitar a universidade, porque eles saem com 14, 15 anos e não tendo oportunidade do primeiro emprego que as leis brasileiras permitem, eles ficam no bairro e vão para a droga. É inevitável, porque não tem o que fazer. O bairro não tem área, não tem qualquer esporte, não tem qualquer indústria, qualquer artesanato. Ficando para cima e para baixo é natural. O sexo e naturalmente a droga se tornam mulas e outras coisas. Então nós vamos preencher esse período com o curso médio e trabalhar para que eles façam o Enem e, sendo pessoas de poucos recursos financeiros, enfrentem as universidades públicas e façam o curso superior, para então, já com a profissão que leva e o curso superior, serem cidadãos. Que fantástico. Como é que fica quando você partir, não estiver mais conosco aqui? O trabalho da mansão, ele vai permanecer? Vai. Nós temos essa preocupação há mais de 10 anos, Ivana, porque invariavelmente as obras morrem com seus fundadores. Como as grandes indústrias, quando seus fundadores desaparecem, os filhos não estão preparados para assumir. E Nilson e nós outros sempre tivemos essa preocupação. Quem nos substituiria? Sabemos que o Senhor da vida que nos chamou, chamaria também outras pessoas. E nós fomos elaborando um esquema muito cuidadoso para que a instituição não caísse em mãos inábeis. O espírito muito dedicado de Anália Franco, que no passado ergueu vários lares de crianças, sugeriu-nos no estatuto que tivesse umas cláusulas inamovíveis. A primeira delas, enquanto houvesse uma criança órfã, haveria a Mansão do Caminho. Em qualquer época que a Mansão do Caminho fosse dissolvida, todo o seu patrimônio passaria à Federação Espírita Brasileira para que a federação fizesse o uso que lhe aprovesse. E também havia determinadas regras, nem todo mundo poderá ser diretor da Mansão do Caminho. Era necessário frequentar 5 anos para ser conhecido, tornar-se sócio efetivo para então poder candidatar-se à diretoria. Porque normalmente nessas eleições de diretoria há sempre divisões. Há candidatos e o candidato lá seria natural, aquela pessoa que melhor se destacasse. E eu comecei a observar, depois que cedi a administração, passei uma nova diretoria com Nilson, ainda no corpo físico, para poder colaborar com os novos diretores pela experiência. Porém, dar-lhes inteira liberdade para aplicar o seu método, porque cada um de nós tem a sua forma pessoal. O resultado foi excelente, porque amigos nossos da casa passaram automaticamente a direção. E agora nós temos encontrado pessoas amigas que acreditamos têm o perfil de continuadores. Estamos introduzindo-os, fazendo que mantenham contato com a diretoria, que percebam os mecanismos de manutenções. A maior preocupação de uma instituição é a manutenção financeira, porque às vezes a pessoa deixa de divulgar a doutrina para ficar pedindo ajuda. Nós separamos completamente. O espiritismo, primeiro. A obra social, segundo. A caridade se faz através da iluminação. Não apenas dar e manter na miséria. Libertar da miséria e dar cidadania.
Então nós criamos um departamento financeiro especializado. E no momento, por exemplo, que é um momento de crise, desencarnando Nilson já foi há 4 anos, a nossa diretoria pode eleger quem for. A casa pode manter-se por si própria nos próximos 3 anos, sem que a diretoria se preocupe em qualquer atividade que ele traga renda. Nesses 3 anos, a diretoria tem um mecanismo de trabalhar e de recorrer aos métodos da época. Porque as finanças hoje mudam muito, não é? Os investimentos bancários, a imobiliária e etc. Nesse sentido, nós temos uma comissão que vela para que a questão da manutenção não perturbe a questão doutrinária. A questão doutrinária tem vigência porque se trata de almas. E a questão social é uma consequência porque o nosso governo e o governo do mundo não atende bem. No Brasil, nós somos talvez a maior força, o terceiro poder social, para poder atender a grande necessidade humana. Sob esse aspecto, nós estamos muito tranquilos. A nossa preocupação moral é de que os diretores sigam essa pauta, mas não podemos prever. Mas estabelecemos pelo longo contato quem tem o perfil de administrar, de ajudar, e vamos colocando as pessoas mais ou menos nessas funções para automaticamente todos reconhecerem o seu valor e numa eleição democrática votarem. Até hoje nunca tivemos 2 candidatos, sempre um candidato. Que coisa boa. Nós já estamos com o nosso tempo quase esgotado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, principalmente na fronteira Brasil-Venezuela, em Roraima, quando nós estamos recebendo aí os nossos irmãos venezuelanos, fugindo da crise que vivem no seu país em busca de dias melhores. Qual o papel do Brasil neste momento? O coração do mundo e a pátria do Evangelho tem uma tarefa transcendental. Em belas páginas, Humberto de Campos, neste livro, fala a respeito da missão histórica do Brasil. Alguns equivocados pensaram que o Brasil seria uma nova Canaã. Não, não se trata disso. E dizem, como é que o país do futuro pode ter tantos problemas? Porque os indivíduos são problemáticos. Nós vemos hoje a Fraternidade Sem Fronteiras alargar os seus braços e acolhê-los. É um apelo para que nós acolhamos o irmão que está do outro lado da fronteira. Afinal, para nós, não há fronteira geográfica. A nossa fronteira é de natureza moral, como Kardec bem ensina na aristocracia espiritual. Então, nós temos o dever de ser solidários, não apenas à Venezuela, mas como faz esta organização notável do nosso Wagner e de milhares de pessoas, pensarmos também na África, que nós sacrificamos 400 anos de escravidão, como afirmava Albert Schweitzer. Nós temos uma dívida imensa. Fomos nós que mandamos a gripe, que mandamos as doenças venéreas para a África, enquanto eles nos deram a tuberculose, nos deram o bócio. É necessário resgatar esse fenômeno histórico. A África do Norte do passado, o Egito e as grandes nações foram temporárias essas bênçãos. Hoje nós temos um compromisso. A Bahia, principalmente o estado de Salvador, foi o porto que recebeu o maior número de escravos. Por isso Salvador é chamada Cidade Morena, porque todos nós temos sangue negro. Aliás, um sangue de excelente qualidade. E estamos a serviço do mundo. A nossa tarefa, Ivana, é servir. Como diz uma proposta apresentada pelo Rotary Club, quem não vive para servir, não serve para viver. Mas eu peço desculpas para dizer aos rotados, ao contrário, quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. E através dos laços da reencarnação e da caridade, abrirmos os braços aos nossos irmãos venezuelanos, haitianos e de outras nacionalidades. Esta é a missão do Brasil. Divaldo, muito obrigada mais uma vez. Mas sou eu que agradeço. E desejar aos nossos caros amigos televidentes muita paz e um retorno ao dulce do coração de Jesus Cristo, que está esperando por nós. Muito obrigado.